Já tá iniciando, vou esperar um pouquinho. O Google Meet começar a gravar, peraí. Enquanto vai, ativou aqui a gravação, tá? Então, a partir de agora, a gente tá com a aula sendo gravada. Deixa eu pedir a gentileza para vocês. Ontem eu tava com um problema terrível aqui na internet. Eu não sei se foi a Claro que ficou com algum problema aqui na região, que meu celular não funcionou, e minha internet também é da Claro, a net, e não consegui usar praticamente ontem à noite. Se vocês tiverem alguma dificuldade, travando, etc., vocês me alertem, por favor, no chat ou pelo microfone, tá? Porque às vezes demora e que a, que a conexão tá ruim, tá bom? Um segundo ponto, as notas eu vou lançar agora à tarde. Peço desculpas a vocês, mas eu subestimei um pouco o trabalho de correção no semestre passado. Eu estava muito acostumado, acho que eu já comentei com vocês, eu dava aula na Estácio, eu estava muito acostumado com a plataforma da Estácio para fazer a correção da prova que a gente conseguia fazer dentro da própria plataforma. Aqui a gente precisa baixar, renomear, um pouquinho mais trabalhoso. E no semestre passado eu tinha muito menos alunos, por eu ter iniciado no meio do ano, as turmas eram pequenas, né? E era só uma turma. Agora eu tô com quatro turmas e muitos alunos em cada turma. Apesar da gente estar com um quórum aqui de 18 pessoas, só de uma da manhã, eu acho que tem umas 40 provas para corrigir, só de uma das turmas. E na análise econômica são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito turmas. Não tem todas as turmas não tem uma quantidade muito grande de alunos, mas só a maior turma da manhã tem 37 alunos que fizeram a prova, outra mais 7, ou seja, 44 provas, e muitas questões discursivas. Eu confesso que eu subestimei um pouco, esse problema da internet ontem me atrapalhou. Mas as notas vão ser lançadas hoje. De toda forma, vou fazer a correção aqui, eu já corrigi uma boa parte das notas, das provas, tá? E vou fazer alguns comentários para vocês em relação à prova, tá? E vou passar as instruções para vista de prova, tá bom? Vou colocar aqui as instruções e vou mandar também para vocês pelo WebGIS as instruções para vista de prova. Alguns pontos, pessoal, em relação à prova que me deixaram um pouco chateado e um pouco preocupado, um pouco frustrado, de sentimentos, infelizmente, mais negativos que positivos, tá? Eu quero tratar hoje um pouco disso com vocês. Sei que a gente fala um pouco mais cedo, eu quero exaurir esses pontos e gostaria que também vocês dessem algum feedback, participassem da correção, para a gente poder identificar pontos de melhoria, tá bom? A maioria de vocês já está num estágio mais avançado da faculdade, né? Terceiro período, alguns outros períodos fazendo a adaptação da matéria. É, então, assim, a gente já espera de um aluno que está um nível de maturidade maior nas respostas, tá bom? Principalmente no que se refere à coesão do texto e ao capricho na hora de responder. Mais do que qualquer outro curso, a disciplina do direito, as disciplinas do direito, né, o exercício da atividade no direito requerem do operador uma capacidade muito grande de argumentação, qualquer que seja a sua posição. Se você é um advogado, se você está acusando uma outra parte, se você está defendendo uma parte, se você é um magistrado, obviamente, se você é um membro do Ministério Público, mas mesmo quando você é um técnico analista, um policial que está, às vezes, digitando ali, formulando um inquérito para encaminhar, você é um delegado, enfim, qualquer que seja a atuação do operador do direito, é extremamente necessário o domínio de uma capacidade argumentativa. E essa capacidade argumentativa, ela tem muito a ver com a coesão do que você escreve, do que você sustenta, tá? Porque as coisas elas têm que ter início, meio e fim, só que dentro desses três componentes você tem que ter algumas conexões, né? Porque senão você começa falando de uma coisa, o texto ou a sua argumentação vai para outro lugar e termina num lugar completamente alheio que não faz sentido. Então eu senti muita falta de coesão nas respostas, tá? Muitas respostas cujo nexo não ficava muito claro, ou, por outro lado, e mencionei no início da explicação, um pouco de desleixo para responder, tá? A questão é, a gente tem, eu entendo que haja para muitos de vocês, por mais que a gente esteja falando de uma classe majoritariamente jovem, totalmente integrada à tecnologia, mas entendo que algumas pessoas têm mais facilidade que outras, tá?
mas uma excessiva falta de capricho na hora de responder. Acentuação equivocada, respondendo totalmente a resposta toda com letras minúsculas, uma parte da resposta com letra maiúscula, outra minúscula, coisas que obviamente não comprometem a resposta, né, a qualidade da resposta, mas numa avaliação qualitativa, invariavelmente o professor vai levar isso em consideração, né? O capricho na resposta, então você vai com mais boa vontade para poder responder. Isso é algo até involuntário, né? Você já vai com mais simpatia para poder considerar, às vezes, uma pontuação de uma questão que não está absolutamente certa, mas que você entra para corrigir essa prova com um pouco mais de boa vontade, porque a prova demonstra um cuidado, né, que o aluno teve ao preparar as respostas. Isso me deixou extremamente chateado, uma excessiva falta de capricho de muitos, né, na hora de responder as questões. Tá? Então, num primeiro momento, destacar essas duas coisas. Primeiro, tem que tomar cuidado, tem que revisar a resposta para ver se ela faz sentido, tá? Se ela é coesa, se vocês estão argumentando algo e concluindo na mesma direção da argumentação, se a sua argumentação embasa a sua conclusão. O segundo ponto é que qualquer que seja a resposta, vocês devem fazer com capricho, ok? Uma resposta preguiçosa tem uma grande chance de estar errada, né? E uma grande chance de não ser pontuada da mesma forma que uma resposta é mais bem trabalhada. Um outro ponto, uma certa malícia na hora de analisar as questões. Vou falar questões uma a uma aqui, mas, por exemplo, uma das questões, um dos enunciados, um enunciado bem grande, aí no final eu pergunto se há uma relação entre direito e economia. Tem gente que colocou não. Porra, pelo amor de Deus, né, pessoal? Se eu estou escrevendo, isso é quase que uma questão que eu pergunto se há relação, eu estou quase pedindo, explique a relação que existe entre essas duas disciplinas. Senão, por que gastar um tempo tão grande formular uma questão longa para que a resposta fosse simplesmente não? Ainda que fosse não, o estudante do direito ele tem que se habituar a argumentar qualquer que seja a resposta dele. É sim? Por que sim? É não? Por que não? Até porque no direito, você, para praticamente todas os questionamentos, todas as matérias, você tem mais de um caminho, você tem mais de uma doutrina que às vezes argumenta num sentido, argumenta em outro, em sentido contrário, sentido um pouco diverso, né? Você concorda sobre o básico, mas diverge às vezes quando você vai detalhando, ou você diverge. Então é muito comum e muito legítimo no direito você ter diversas posições sobre o mesmo tema, tá? Mas qualquer que seja a sua posição, você tem que argumentar. Se você colocou não, então você argumente para dizer que não existe, né, essa relação. Se você colocou sim, argumente justificando a sua resposta, tá? Então, pontos que ultrapassam a nossa própria disciplina, tá bom? São pontos que eu gostaria de ressaltar, que acho que se vocês tomarem cuidado e quem pecou nessa primeira prova tiver mais cuidado ao longo da faculdade, vai colher os frutos lá na frente. Uma segunda questão em relação à prova. As notas, de forma geral, foram baixas. E na A1, a matéria costuma ser mais fácil do que na A2, tá? Então, quem tirou 7, 6, ficou abaixo da média, já liga o sinal de alerta, porque na A2, normalmente, qualquer disciplina, a gente tem um nível de complexidade maior, porque é natural que todas as matérias você comece do básico e vá aprofundando. Então, A2, A3, por ter muito conteúdo, costumam ser mais difíceis. Quem já inicia na A1 com uma baixa média tem que correr atrás, tomar cuidado para que não chegue no final da matéria, às vezes precisando chegar na A3 com uma nota muito alta, tá? Então, de forma geral, médias elas foram menores, foram mais baixas do que eu esperava, tá bom? Eu vou iniciar aqui a correção, mas só fazendo uma análise da prova, assim, as questões objetivas que eu coloquei, alguns erraram, e achei que todos fossem acertar, mas por um lado, me parece que pelo menos as respostas não correram a turma, em outras salas, me parece que aconteceu, as respostas terem sido amplamente compartilhadas. Aqui eu reparei que algumas pessoas erraram, então me leva a crer que essas respostas não foram disseminadas entre a turma. Por outro lado, me preocupa porque as questões objetivas, no meu modo de ver, eram muito fáceis. Na verdade, se eu julgasse a prova, eu colocaria de um nível fácil para médio, tá? Não foi longe de ser uma prova difícil. E tentei colocar também, dentro da prova,
um andamento cronológico do que nós analisamos, né? Um andamento, questão um tratava de matérias que nós aprendemos no início, questão 2 matérias que aprendemos um pouco mais à frente, questão 4 matéria intermediária, a última questão, antes da questão extra, falando, falando de matérias que nós vimos por último, né? Eu acho que isso ajuda também a responder. Vou abrir aqui, se alguém quiser dar algum feedback. Não, não postei não, Igor. Eu vou postar, tá? Até expliquei isso, talvez você não estivesse na hora, foi logo na aula, mas eu vou postar hoje à tarde. Eu acabei tendo, eu não gosto de postar parcial, né? Postar inteira, pelo menos, mas eu tive uma certa dificuldade de conseguir avançar. Mencionei mais cedo, eu subestimei um pouco o trabalho de correção das provas. Essas turmas aqui desse ano são bem maiores que a do ano passado, e eu estava muito acostumado a fazer correção num outro tipo de sistema. O sistema da faculdade é um pouco mais trabalhoso. Eu gastei muito tempo para conseguir organizar as provas, tá? Renomear arquivo, organizar dentro de cada sala e tal. Enfim, mas eu posto hoje as notas. De toda forma, eu vou fazer a correção e deixar para vocês aqui já o caminho para qualquer contestação, qualquer questionamento a respeito das notas que vocês receberem, tá bom? Queria abrir aqui, alguma pergunta para fazer? Querem fazer algum comentário em relação à prova? Ou posso avançar para a correção? Beleza. Então, deixa eu avançar aqui para a correção. E mais uma coisa, pessoal, assim, a nossa matéria, uma matéria que é bem diferente, né? Já falei sobre isso várias vezes, direito, até porque ela toma emprestado um raciocínio que não é próprio do curso é, de vocês. E o mais importante é que vocês saiam dessa matéria com os conceitos bem entronizados, que vocês tenham um raciocínio econômico, ok? Mais do que saber os conceitos, saber uma teoria específica da análise econômica do direito, vocês terem um raciocínio econômico, tá? E me deixou preocupado um pouco algumas respostas que não se embasavam, tá? Então, vamos tentar prestar atenção no que é o essencial, beleza? Vamos lá para a correção de prova, né? Primeira questão, questão objetiva, bem tranquila. Acho que essa ninguém errou, pelo menos até agora, na correção. Acerca do problema econômico fundamental da escassez e da escolha, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é que a escassez ela decorre da existência de necessidades humanas ilimitadas, em paralelo à limitação de recursos disponíveis. E aí vem o primeiro ponto, que as turmas de economia política pecaram muito, porque essa questão para eles foi discursiva. Tá? A escassez, que é um dado básico da análise econômica, né, é o grande motivo de haver um estudo dessa disciplina que nós convencionamos chamar de economia, é justamente essa existência, né, essa falta crônica de coisas. O que significa essa falta crônica de coisas? Significa que nós nunca teremos recursos em abundância suficiente, em quantidade suficiente, para cumprir as nossas necessidades e os nossos desejos, simplesmente porque eles são infinitos. Eu já falei sobre isso anteriormente, mencionando os, as necessidades fisiológicas, certo? As necessidades fisiológicas de água, alimentação, abrigo, proteção, elas são perenes até que a gente faleça, ok? Em paralelo, nós não conseguimos cumprir essas necessidades de maneira absoluta para todas as pessoas, né? Ainda que todo mundo tivesse casa, com certeza nem todos teriam a casa dos sonhos, né? Ainda que todos tenham, por exemplo, alimentação, nem todos terão o mesmo nível de alimentação, nem todos terão a abundância de alimentos desejada, tá? Então essa escassez, ela pode ser flexibilizada, mas ela nunca acaba, tá? Então a escassez, ela pode ser diminuída em alguma época de tempo, em algum conjunto de bens, em alguma sociedade, ok? Mas ela não acaba. Sempre existe. E ela existe por conta de uma conjugação de fatores. Então, se a gente imaginar, se vocês estudaram filosofia, na filosofia vocês estudaram lógica, mas o silogismo de argumentação lógica, você estabelece as premissas e tem a conclusão, né? É o tipo de argumentação lógica mais básica. E imagino que vocês tenham estudado isso às vezes em filosofia.
Mas, fazendo um silogismo aqui, você tem uma, uma premissa, ou seja, um argumento, uma avaliação, um fato que é observado que as necessidades e desejos são ilimitados, você tem recursos limitados, logo você tem escassez, ou seja, o somatório desses dois componentes, a coexistência desses componentes gera a escassez. Então você tanto pode partir para explicar a escassez começando a falar dessas coisas, ou você pode partir, você pode explicar a escassez mencionando a escassez e fazendo a volta desse raciocínio. Tá? Mas é importante que fique claro na sua resposta, ou melhor ainda, que fique claro para você internamente que essa escassez é o resultado de dois fatos que existem no mundo: necessidades e recursos, perdão, necessidades e desejos ilimitados por parte dos agentes humanos e recursos limitados no mundo. E eu já dei esse exemplo, ainda que tudo fosse abundante, o nosso tempo ele seria limitado, e, ou seja, nosso tempo seria escasso, e por conta disso nós teríamos que tomar decisões. Tá? Então, ainda que existisse abundância de bens materiais, recursos naturais, nosso tempo, nosso corpo, o uso do nosso corpo, o uso do nosso tempo seria limitado e, consequentemente, ainda teria que fazer escolhas, ou seja, ainda que tudo mais fosse abundante, o nosso tempo seria escasso. Então a escassez ela nunca vai acabar. Novamente, ela pode ser flexibilizada em algum momento, mas ela não acaba, tá? E ela não depende de um processo produtivo, de um modelo de um modelo econômico implantado no país, do nível de tecnologia. A escassez sempre vai existir. O que vai modificar é o tamanho dessa escassez. Se as coisas são muito escassas, menos escassas, mas ela não vai terminar. Bom, então isso é importante que fique claro, né, que essa escassez ela não é flexibilizada, existe uma falta crônica de coisas que nós desejamos e precisamos, e por conta disso nós precisamos escolher, tomar as melhores decisões para maximizar o nosso tempo, maximizar o uso do nosso corpo, o nosso dinheiro, ok? Então, tudo isso contribui para o entendimento desse problema econômico fundamental, que na prova de vocês foi bem tranquilo, porque foi uma questão objetiva, né? Acho que todo mundo acertou, pelo menos estou olhando aqui a folha de correção, e que eu me lembro, acho que todos acertaram essa questão. E aí a gente parte para a segunda questão, que já é uma questão discursiva, que dizia o seguinte: em determinados casos, observamos que a mudança no preço de um bem e serviço gera impactos na quantidade demandada de outro bem ou serviço. Por exemplo, mudanças no preço da gasolina afetam a quantidade vendida de etanol. Mudança no preço das carnes gera impacto na quantidade vendida de carvão. A partir das aulas, explique tais fenômenos com suas próprias palavras. E essa questão, ela tratava, vamos trazer ela avançando, né, aprofundando da matéria mãe para chegar até essa questão específica. Nós estamos falando aqui especificamente de demanda. Quando nós estudamos a demanda, nós estudamos essa matéria junto da oferta, do equilíbrio de mercado, né, dentro do tópico de microeconomia, uma revisão que nós fizemos. A demanda é a relação de uma quantidade de produtos e serviços com o preço, né? Então isso compõe a demanda, preço e quantidade. A lei da demanda ela diz o seguinte: quanto maior a quantidade, perdão, quanto maior o preço de um bem ou serviço, menor a quantidade demandada e vice-versa. Essa é a lei da demanda, ok? Porém, em alguns casos, nós temos, e obviamente, tudo mais constante, que seria essa expressão fundamental. Tudo mais constante, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada cai e vice-versa. Especificamente esse tópico, ele é logo após o entendimento da lei da demanda, que são os fatores que modificam a demanda, tá? Esses fatores específicos que nós estamos mencionando nesse enunciado, a gente chama de preço de bens relacionados. Então, os preços de bens relacionados são fatores que alteram a lei da demanda. Eles flexibilizam aquela relação que eu acabei de enunciar e que nós estudamos várias vezes, de que quando o preço sobe, a quantidade demandada cai. Ok? E nesse caso específico, respectivamente, eu falei de um bem substituto, de bens substitutos e de bens complementares. No caso de bens substitutos, quando o preço de um bem sobe, a quantidade demandada do seu bem substituto também sobe. Então, subiu o preço da gasolina, vai subir o consumo de etanol, porque eles são substitutos, ok? Quando o preço da carne sobe,
o consumo de carvão ele vai cair também, porque o consumo da carne vai cair, mas do carvão vai cair também, porque eles são bens complementares, eles são consumidos em conjunto, né? Então, quando eu falo de carvão, eu estou falando do carvão vendido no supermercado, que basicamente é usado para fazer churrasco, né? Praticamente ninguém mais usa carvão para outra coisa. Então, quando o preço da carne sobe, fica mais caro fazer churrasco, e o churrasco depende do carvão, consequentemente, as pessoas vão consumir menos carvão, porque elas estão consumindo menos carne. Tá? Então, os bens substitutos e os bens complementares, eles são chamados de bens relacionados. Tá? Bens substitutos, bens complementares, eles são chamados de bens relacionados. Era essa matéria que vocês deveriam ter um entendimento para responder essa questão. Então, como é que você explicaria isso? Desenvolvendo todo esse raciocínio que eu coloquei aqui para vocês, dizendo que sabemos que, por padrão, quando o preço de um bem o serviço sobe, a sua quantidade demandada cai. Porém, em alguns casos, conhecidos como fatores que alteram a demanda, nós temos situações em que a modificação do preço de um bem causa impacto no outro. No primeiro caso denunciado, estamos tratando de bens substitutos, que são aqueles casos em que um aumento de preço num determinado bem vai causar o aumento na quantidade demandada do seu substituto, de outro bem, e vice-versa. No caso de bens complementares, o aumento da quantidade do preço de um determinado bem vai causar também a queda na quantidade demandada de um bem complementar. Por exemplo, no churrasco, a carne e o carvão são componentes complementares no churrasco. E assim por diante. Tá? Então, essa seria uma explicação para tirar nota 1. Considerei muitas coisas na questão, tá? Mesmo quem argumentou e não foi muito, não concluiu bem, ou concluiu bem com a argumentação meio capenga, eu fui considerando, mas para uma questão ter valor 1, ou seja, está completamente correta, vocês deveriam passar por esse caminho, tá? Para responder a questão. E acho que, em relação a essa questão, a gente falou várias vezes em sala de aula, então acho que era uma questão tranquila para acertar. Tanto que eu acho que a maioria também foi bem nessa questão aqui. Muitos não tiraram um, não, mas poucos erraram absolutamente a questão. Ok, pessoal, alguém quer fazer uma pergunta sobre a questão 1 e 2? Podemos seguir? Me preocupa quando eu pergunto para vocês se vocês não respondem, não sei se vocês estão. E normalmente quem responde são sempre os mesmos alunos. A impressão, às vezes, que dá é que ninguém mais está prestando atenção. E, pessoal, tô avisando, a segunda prova é mais complicada, tá? Vamos lá. Ao longo da década de 1990, observamos uma queda consistente no preço de venda dos computadores e a explosão de seu consumo. Considerando as lições aprendidas durante as aulas, explique com suas palavras a justificativa para que a queda de preço não tenha causado a redução da quantidade ofertada de computadores no mercado. Olha só, pessoal, dica para vocês resolverem questões de concurso, de outras provas. O enunciado, ele já dava o caminho para a resposta. Olha o que eu coloquei. Explique com as suas palavras a justificativa para que a queda de preços não tenha causado a redução da quantidade ofertada. Então, nós percebemos, pelo enunciado, por essa parte do enunciado, que eu estou tratando de uma exceção, né? Se eu estou pedindo para vocês justificarem porque, nesse caso específico, a gente não observou uma queda de preço gerando queda na quantidade ofertada, significa que, de forma geral, uma queda de preço reduz a quantidade ofertada. Ok? Isso é basicamente o enunciado da lei da oferta. Tudo mantido constante, o aumento de preço de um bem gera o aumento da quantidade ofertada e vice-versa. A queda no preço gera a queda na quantidade ofertada. Falamos sobre isso 300 vezes em sala de aula. Esse é o padrão. Fugindo ao padrão, nós vamos voltar para a mesma ideia da questão anterior. São os fatores que alteram, nesse caso, a oferta. Então, nós tivemos os fatores que alteram a demanda, agora nós temos os fatores que alteram a oferta. Tá? Então, mesmo que vocês, na hora, não tivessem pescado a resposta automaticamente, vocês já poderiam. Ih, caramba, tá falando disso. Deixa eu olhar o material, aproveitar que tá todo mundo de casa, usa o material liberado. Deixa eu dar uma olhada aqui no livro, no material de sala, na referência bibliográfica, o que está falando aqui dos fatores que alteram a oferta.
E aí a Mariana colocou aqui um caminho para uma resposta correta. Especificamente nesse caso, e é uma questão um pouquinho mais difícil, sem dúvida, por isso que eu coloquei também um valor 2 para poder dar uma margem aí para vocês poderem argumentar e eu aproveitar bastante a resposta. É, é uma. Especificamente nessa questão, o que eu queria que vocês percebessem, e eu falei sobre isso em sala de aula, tá? Então, quem reviu os vídeos, quem prestou atenção nas aulas, eu falei exatamente esse exemplo em sala de aula. Que ao longo dos anos, a capacidade produtiva, o método produtivo, a tecnologia de produção e o preço dos insumos gerou uma capacidade de oferta tão grande que, mesmo com o preço caindo, a quantidade ofertada subiu, porque isso gerava um ganho de escala, né? Você tinha um preço menor, mas você vendia muito mais, porque você tinha uma capacidade de disponibilizar aquele produto ao mercado muito maior, porque a tecnologia produtiva permitiu esses ganhos de produtividade, esses ganhos de produção. É muito mais fácil produzir computadores hoje do que há 30 anos atrás. E o preço dos insumos também caiu muito. Consequentemente, você consegue praticar preços menores, às vezes mantendo a margem de lucro atrativa, tá? Então, o caminho que a Mariana colocou era um dos caminhos para responder a questão e falar da mudança tecnológica como um vetor de aumento da produtividade também era um caminho adequado. Na verdade, a conjugação dessas duas coisas, porém, eu validei apenas um desses argumentos, tá? Validei o argumento que falava da mudança na capacidade tecnológica, gerando ganhos de produtividade, né? Então, o processo de produção tecnológico ele foi potencializado, e também validei questões falando de insumos, ok? Mas a raiz da questão era fatores que alteram a oferta, ok? E, assim, essa questão foi uma questão que eu também imaginava que seria uma questão mais fácil, mas pela folha de correção aqui, muitos zeraram a questão, não conseguiram chegar a esse raciocínio, tá? Porque quem desenvolveu de maneira ruim, meio capenga, eu validei alguns pontos, tá? Mas muita gente errou absolutamente a questão, colocou coisas que não tinham a ver com o que eu estou explicando aqui agora. É, a ideia de fazer essa correção de prova um pouco mais demorada, e aí provavelmente hoje a gente vai ficar só nessa parte da correção, é justamente para que vocês possam entronizar o raciocínio, tá, econômico. Porque na tentativa de responder as questões, muitos erraram, e erraram também o próprio raciocínio econômico. Falaram de equilíbrio de mercado, falaram de redução envolveram demanda. Então, assim, a gente teve muitas respostas que estavam erradas, não falavam sobre o que a questão tratava, mas além delas estarem erradas por errarem o tópico, também estava errado em si próprias. Ou seja, a argumentação estava equivocada economicamente. Porque às vezes você fala, puxa, era oferta, mas eu argumentei pelo lado da demanda. Está errada a questão, porque eu queria falar de oferta, mas pelo menos o raciocínio pode estar certo, falando coisas corretas sobre, por exemplo, a demanda. Mas houve muitas questões erradas, absolutamente erradas, com raciocínio incorreto dentro da questão. Então errou o tópico, errou o assunto da questão, e errou também internamente a própria estrutura da resposta. E isso é preocupante, tá? Um alerta também para mim, enquanto professor, para que eu possa ser mais assertivo. E aí eu peço, assim, novamente, reforço o pedido de feedback de vocês, para vocês. Porque, professor, poxa, dá um exemplo. Professor, não está claro. Professor, passa exercício. É importante que vocês deem essa sinalização, porque eu já falei sobre isso. EAD é complicado, né? A maioria da turma está em silêncio, né? Não fala toda hora. A gente fica todo mundo com a câmera fechada. Então, eu sei que isso gera uma distração maior. Já fui aluno de EAD, etc. O problema é que essa sucessão, né, de distrações, sucessão, às vezes, de entendimentos deficientes da matéria, lá na frente vai culminar com a falta de entendimento pleno, e isso afeta as notas, vai afetar matérias futuras. Então, peço também a ajuda de vocês, para que vocês me sinalizem como a gente pode ter mais proveito das aulas, tá? Não tenho vergonha, timidez, sei lá, receio de colocar o que vocês acham que a gente pode fazer para melhorar a nossa aula, tá?
Gostaria muito de ter esse feedback de vocês para que a gente tenha um ensino mais proveitoso. Algum comentário, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Falar? Posso seguir? Bom, então vamos seguir. São quatro. Mercado de concorrência monopolística. Mercado de concorrência monopolística é aquele mercado em que nós temos muitos compradores, muitos vendedores, só que os produtos nesse mercado, eles são diferenciados, ou seja, existe um valor agregado, um valor percebido pelos consumidores em cada um desses produtos. Tá? Então, apesar de ser um mercado de concorrência, de concorrência, grande concorrência entre os competidores, existe uma diferenciação considerável as entre os produtos, de forma que cada consumidor ele consegue atribuir um valor diferente, né? Então, por exemplo, tem mercado de celulares, você tem vários celulares, mas cada celular ele é diferente, apesar de ser o mesmo tipo de produto, tá bom? Peço desculpa, eu acabei me desconcentrando aqui, que piscou o celular, eu fui rejeitar a ligação, acabei desconcentrando no meio da resposta. Mas acho que essa questão estava bem tranquila para todo mundo, até porque é uma questão que, por consulta, vocês conseguiriam resolver. Uma das razões importantes para a presença do Estado é a existência de externalidades negativas e positivas. A esse respeito, pode-se afirmar que a maioria das pessoas acertou, né? Quando uma pessoa não se vacina contra uma doença infecciosa, ela está impondo aos demais uma externalidade negativa. A característica da externalidade é que ela ultrapassa o aspecto individual, o aspecto da relação de consumo que está montada, e aí você surte efeitos que nós podemos chamar de efeitos colaterais à coletividade. Tá? Então, quando você não se vacina, você está gerando um risco para a coletividade, porque isso ultrapassa o individual. Usei esse exemplo, inclusive, em sala de aula, quando nós falamos sobre externalidades negativas. Né? As outras questões, elas, algumas não estão absolutamente erradas, mas passavam também pelo entendimento que nós tínhamos, que nós fomos construindo ao longo da nossa matéria, como, por exemplo, a poluição das águas pelas indústrias é uma externalidade negativa, certo? E deveria ser totalmente proibida. Nós falamos sobre isso quando tratamos de externalidades negativas, né? De que a proibição de uma atividade poluente, ela não é o melhor caminho, porque você tem níveis de poluição, né? Então, você não há poluição, vamos proibir. Ruído também é uma externalidade negativa. Por exemplo, uma festa. Uma festa gera externalidade negativa para a vizinhança. Né? Uma indústria muito barulhenta gera externalidade negativa. Uma obra, está construindo um prédio aqui do lado, gera uma externalidade negativa. Vamos pensar no exemplo do prédio. Bom, o barulho, o transtorno com o trânsito é uma externalidade negativa, porque o construtor está interessado em fazer aquele prédio, os moradores que estão comprando as unidades têm interesse em morar lá, essa é a relação estabelecida. Então, por mais que você tenha o construtor que seja vizinho da obra, o morador que seja vizinho da obra, ele tem muito mais benefícios do que custos, né? Então, esses custos, eles são ultrapassados para terceiros que não serão diretamente beneficiados por aquele fenômeno, aquela ocorrência, né? Então, a externalidade, ela é caracterizada por isso, é um efeito colateral que ultrapassa aquela relação de consumo ou uma relação individual que está sendo analisada. E aí você tem remédios para isso, né? Imagina prédio. Prédio causa transtorno no trânsito e causa barulho. Bom, então vamos proibir a construção de prédio. Acho que ninguém argumentaria, né, em favor da proibição de construção de prédios, né? Então você tem que remediar as externalidades negativas dentro de um certo parâmetro. Então, se há muitos ruídos, vamos fazer, às vezes, uma limitação de horário, vamos estabelecer do ruído você fala do aeroporto ali, né? Tá, eu vou falar também do aeroporto. Mas vamos estabelecer uma questão de horário, etc. Sobre o do ruído, né? A solução eficiente para resolver o problema do ruído excessivo nos aeroportos é mudar a localização dos mesmos para longe das áreas residenciais. Imagina mudar a localização de um aeroporto, de todos os aeroportos, para áreas não residenciais. São poucos que existem áreas residenciais, né? Mas não seria eficiente. Imagina o custo envolvido nisso. E aí a gente, novamente, as outras alternativas não estão absolutamente erradas de você olhar o olho e bater o olho, isso não tem nada a ver.
mas elas passam pelo entendimento de alguns conceitos que nós trabalhamos na matéria, como, por exemplo, essa questão da eficiência, né? Então, tanto a regulação econômica quanto a decisão do Estado de intervir na economia, ela deve buscar um equilíbrio, né? Falamos sobre isso nas falhas de mercado, principalmente, que é justamente a matéria que nós estamos tratando. Esse equilíbrio ele deve ser buscado dentro de uma intervenção do Estado. Falamos sobre isso no monopólio, no oligopólio. O objetivo da intervenção estatal não é beneficiar uma parte específica, mas equilibrar eventualmente algo que esteja em desajuste. Então, uma solução para resolver o problema do ruído excessivo é eficiente você movimentar aeroportos para áreas não residenciais. Imagina o custo bilionário envolvido nisso, toda a logística, toda a mudança de rotas, etc. Isso com certeza não é eficiente. Pode ser eficaz, porque vai resolver o problema do ruído, mas não é eficiente. Né? Quando você olha para os custos envolvidos, não justifica você tomar essa decisão. Né? Talvez seja até mais fácil você movimentar a residencial para outros lugares do que você movimentar um aeroporto. Tá? As externalidades só acontecem quando as pessoas produzem ou consomem bens públicos. Não, o consumidor de certo bem cuja produção implicou em poluição ambiental não deveria pagar pela poluição. O produtor é que deveria. Não, na verdade, ele está sendo beneficiado, né, pela produção. Então, ele também deveria ter um custo, né? Ele deveria também internalizar uma parte desse custo. Então, a questão mais adequada é a letra E. Okay? As outras questões, a letra C e a letra D, estão erradas, claramente erradas, mas a letra A e a letra B, elas têm essas nuances que, de acordo com o estudo da matéria, vocês tinham que pescar a ideia, que a ideia por trás dessas alternativas estava equivocada, ok? Vamos lá. Em nossas aulas, fomos apresentados ao conceito de falhas de mercado. A respeito do contexto em que tal aprendizado aconteceu, pergunta-se: não foi bem uma pegadinha, agora que eu vi o comentário, não é bem uma pegadinha, assim, de fato é uma questão um pouco mais difícil. Se vocês olharem, tem alguns alunos que compartilham matérias comigo, o pessoal que faz, por exemplo, de manhã economia política, faz à noite comigo análise econômica do direito. O nível das notas também está abaixo, tá? Então existe, de fato, um nível de dificuldade maior nessa prova, até porque eu acho que é compatível com o amadurecimento da maioria de vocês dentro do curso, né? Então, de fato, tem algumas questões, não é nem pegadinha, sinceramente não foi colocado com o objetivo de que vocês fossem levados à confusão, mas que vocês parassem um pouco mais para raciocinar, porque batendo o olho, essas três alternativas poderiam ser, né? Quando você bate o olho antes de você analisar detidamente, quando você bate o olho, são três alternativas que poderiam estar corretas, né? E em questões objetivas isso é comum, você analisar algumas alternativas que fazem sentido, mas quando você pega no detalhe, de fato, só uma delas é a que está totalmente correta, né? As outras têm algum tipo de problema dentro do enunciado. E, sinceramente, não foi mesmo com o objetivo de atrapalhar vocês, não, tá? É realmente para que vocês tenham um pouco mais de trabalho na resolução dessa matéria. E eu tô achando que a gente está andando muito rápido aqui com a nossa correção. Nas outras turmas, eu estava no final já da aula para falar sobre isso. Mas, enfim, vamos lá. Novamente, me preocupa. Em nossas aulas, fomos apresentados ao conceito de falhas de mercado. A respeito do contexto em que tal aprendizado ocorreu, pergunta-se: o que significa esse conceito? Explique com suas palavras. E essa questão, a maioria de vocês foi bem, né? A maioria de vocês foi bem, principalmente nessa letra A, né? A letra A, o que significa esse conceito? Explique com suas palavras. O conceito de falhas de mercado, a gente tem que lembrar, voltar às nossas aulas lá de trás, as nossas aulas de princípios de economia, né? Princípios básicos de economia, em que eu elenquei para vocês dois princípios que têm a ver com esse enunciado. Alguns alunos trouxeram esses princípios para a resposta, né? O primeiro deles: os mercados geralmente são a melhor forma de organizar a produção. Então, passa pela resposta mais correta dessa questão mencionar que, de forma geral, a livre interação de oferta e demanda, a livre interação das pessoas comercializando e produzindo os bens, gera um resultado
mais eficiente do que se esse processo fosse controlado por alguém, por alguma instituição é, 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 central, pelo Estado, ok? Então, essa livre concorrência, essa livre interação, de forma geral, gera uma alocação de recursos mais eficiente, gera mais riqueza, ok? Porém, em alguns casos, nós observamos que o mercado não consegue chegar a um equilíbrio eficiente entre oferta e demanda, entre os fatores de produção. Você tem um mercado que acaba resultando numa configuração ineficiente. Pode ser ineficiente para o lado da oferta, para o lado da demanda, para ambos os lados, ou mesmo ineficiências que ultrapassem aquela relação econômica, no caso, por exemplo, das externalidades. Né? Nós temos uma ineficiência que ultrapassa a questão, aquela relação entre comprador e vendedor. Nessas situações em que nós observamos essa configuração ineficiente, nós chamamos essas ocorrências, nós classificamos essas ocorrências como falhas de mercado. E nesse caso, nós temos como prescrição a intervenção do governo para que essas falhas de mercado possam ser corrigidas ou, pelo menos, reduzidas, chegando a um resultado mais eficiente após essa intervenção. Tá? Então, passava pelo entendimento de que, em alguns casos, o Estado ele pode melhorar o resultado dos mercados, porque em alguns casos o resultado de mercado ele é ineficiente. Esses casos são classificados como falhas de mercado. E as falhas de mercado, na hora de fornecer os exemplos, muito simples, podia até olhar no material e colocar com as próprias palavras, claro. Então nós tínhamos concorrência imperfeita, assimetria de informações, risco moral, problema de agência, externalidades, bens públicos, então uma série aí de falhas de mercado que a gente poderia utilizar como resposta para essa questão, tá? E dentro dessa questão foi muito comum, a maioria das pessoas foi bem, mas algumas respostas pela metade, né? Simplesmente colocando, forneça dois exemplos, a simetria de informações e bens públicos. E não colocava as conceituações, uma resposta um pouco preguiçosa. Então, novamente, alunos do curso de Direito, vocês devem ter um cuidado maior ao responder, um trabalho maior ao responder as questões, tá? Não abram mão disso, tá bom? Sétima questão, a atuação legislativa, que consiste na formulação, modernização, supressão de normas legais, quando considerada em conjunto com tudo que envolve a própria aplicação das leis, formam o que chamamos de arcabouço jurídico em um determinado país. No seu entendimento, baseando-se em todas as lições aprendidas em sala virtual de aula, existe alguma relação entre o arcabouço jurídico e a economia? Essa questão aqui teve gente que botou não, que foi para dar nos nervos, né? Para poder até aumentar a pressão do professor. Depois de todo esse enunciado, chegar e botar não simplesmente é brincadeira, né? Justifique, em caso positivo, forneça dois exemplos. Mas vejam que mesmo quem botou não, ainda pedi, justifique, né? Se sim ou não, mas justifique. Mesmo que eu não tivesse pedido, falei isso para vocês, né? Então, pelo amor de Deus, quem colocou não ou sim, eu acho que eu não peguei até agora, tá chegando no final, espero não pegar, mas colocou não ou sim, não justificou, zero na questão, né? A questão passa pela justificativa. E nós falamos sobre isso no início da matéria, e nós voltamos a esse conceito nas matérias mais recentes, né, quando nós começamos a falar um pouco mais de tópicos específicos de análise econômica do direito. Principalmente voltando àquele princípio, e vejam como é importante a gente. O bom entendimento dos princípios de economia, né? Aqueles princípios que eu elenquei para vocês, porque vira e mexe, a gente vai falar de coisas cujas ideias estão contidas naqueles princípios, né? Então, a ideia por trás da relação do direito e da economia é que as pessoas reagem a incentivos. E que o arcabouço jurídico, ou seja, o conjunto de leis, a forma como essas leis são aplicadas, a forma como essas leis elas são interpretadas e elas são entronizadas pela sociedade, isso obviamente modifica todo o nosso comportamento, né?
sejam essas leis específicas no sentido de faça ou não faça determinada coisa, seja uma configuração, às vezes, administrativa do Estado, né? Então, por exemplo, será que se a gente tivesse, por exemplo, básico e simples, será que se a gente tivesse um nível de remuneração no setor público muito mais baixo do que o que nós vemos hoje, nós teríamos essa quantidade de pessoas interessadas em ingressar na carreira pública? Tá? Então, isso não tem a ver com leis mandando fazer ou mandando não fazer determinadas coisas, mas tem a ver com o arcabouço institucional do país, né? Então, as instituições do país, as instituições públicas do país, de modo geral, fornecem aos seus servidores, aos seus contratados, uma remuneração maior que uma média de mercado no setor privado, né? Então, você pega um analista do setor público, pega um analista do setor privado, de modo geral, o analista do setor público ele tem um salário muito mais alto do que o setor privado. Você pega carreiras típicas de Estado, procurador, promotor, juiz, defensor, delegado, auditor, essas carreiras que executam funções republicanas, o nível de remuneração dessas carreiras é bem mais elevado do que a média de mercado, tá? Então, a configuração institucional, ela nos cerca, né? Ela nos influencia, e isso, sem dúvida, contribui para que a gente tome nossas decisões, por exemplo, relativas à carreira. Não há dúvidas de que, se você tivesse uma carreira pública com uma remuneração muito mais baixa, teria muito menos gente interessada. Custos e benefícios, certo? Então, esses incentivos para o ingresso na carreira pública, salário mais alto, estabilidade, etc., contribuem para que o arranjo das pessoas, para que as decisões das pessoas, elas sejam diferentes, né? E isso, estou dando um exemplo de que algo que não é lei de fazer ou não fazer, ok? Estou falando de, obviamente, uma configuração jurídica da sociedade, mas que não é propriamente decorrente de uma lei promulgada, né? Uma lei ou outra, né? Então, tudo que o direito faz, todas as intervenções do direito, a maneira como o direito se configura na sociedade, isso modifica o nosso comportamento. Por exemplo, uma lei de proteção ao consumidor. Será que se a prestação é, a prestação do serviço do Estado em resolver conflitos de consumo, se ela fosse onerosa, se ela fosse cara, nós teríamos esse nível de contencioso na seara do consumidor? Não estou dizendo se isso é justo ou injusto, tá? Mas mencionando, fazendo uma análise positiva, ok? Essa era a ideia da questão, uma análise positiva, descrever, né, um fenômeno, explicar um fenômeno. Então, será que se a gente tivesse um custo maior para ingressar judicialmente contra uma empresa, para acionar mecanismos jurídicos do Estado contra uma empresa, nós teríamos esse nível de contencioso na área do consumidor? Provavelmente não, ok? Então, tudo isso, toda a configuração do direito, toda a decisão do direito, envia para a realidade, envia para os cidadãos diversos sinais, e nós vamos responder a esses sinais, nós vamos responder a esses incentivos. Então, o direito ele está totalmente integrado com a economia, mesmo quando ele não trata de assunto eminentemente econômicos, de assuntos especificamente econômicos, tá? Mas se a gente quisesse ir pelo lado lógico, nós poderíamos falar, como eu mencionei na revisão, essa questão não tinha por que errar, eu falei na revisão sobre isso. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito societário, direito contratual, direito de propriedade. Você tem uma série de disciplinas do direito que tem contato direto com a economia, né? Nesse aspecto econômico mais popular, nesse aspecto econômico mais clássico, ok? Então, obviamente, a resposta para essa questão era que sim, existe uma relação entre o arcabouço jurídico e a economia, tá? Porque uma vez que as pessoas reagem e a lei modifica a nossa realidade, ela está a todo momento adaptando a nossa conduta, modificando os parâmetros das nossas escolhas, modificando os custos de oportunidade, os fatores que nós vamos levar em consideração para executar aquele trade-off, né, que é aquele sacrifício que nós estamos fazendo em busca de algo que nós valorizamos muito. Então, o direito ele modifica toda essa nossa realidade econômica e, por conta disso, ele tem, obviamente, uma relação muito grande com a economia. Uma outra maneira de responder, poderia falar especificamente do aspecto normativo. Teve gente que fez isso, né?
O direito é uma disciplina normativa, ele quer necessariamente modificar a realidade. A modificação da realidade não é uma consequência, não é um efeito colateral do direito. Toda norma jurídica, toda configuração institucional, ela quer moldar a realidade, ela quer moldar a conduta e a sociedade. Tá? Isso é um objetivo da norma jurídica. Essa é uma abordagem do direito que ela é sempre normativa. Né? Difícil você imaginar uma análise jurídica uma existência do direito à cidade que não seja normativa. Sempre vai ser normativa, porque ele vai querer modificar a realidade em prol de um determinado objetivo, com vistas a um caminho específico. E nós podemos falar também do aspecto da economia normativa, né, e relacionar essas duas coisas. Então, havia inúmeros caminhos para que essa questão fosse respondida de maneira satisfatória. E um ponto específico, que eu não sei se eu mencionei aqui nessa turma, mencionei na outra. Questões discursivas, pessoal, questões que demandam essa resposta, questões discursivas de peso mais alto dentro de uma avaliação, vocês têm que escrever mais, tá? Vocês têm que escrever mais do que uma questão que vale 1. Se o professor está colocando um peso 2 nessa resposta, significa que ele espera de vocês algo muito mais elaborado, é mais importante o entendimento e a argumentação de uma questão dessa do que vale 1, ok? Então, tenham uma consideração maior ao responder uma questão que vale mais ponto. Tá? Até porque se você tem uma questão que vale mais ponto, a sua chance de capturar, não acertei tudo, mas acertei uma parte, a chance de você capturar pontos nessa questão ela é muito maior. Né? Você tem um tamanho, um espaço maior para buscar pontos dentro dessa questão. Então não sejam negligentes com esse tipo de questão de prova, nem na minha prova, nem na prova de outros professores, e principalmente fora da faculdade, quando vocês estiverem, às vezes, prestando um concurso, fazendo uma avaliação interna, às vezes, na empresa que vocês trabalham, tá? Ou respondendo algum tipo de peça jurídica, se aquele pedaço é mais importante, se você já percebeu que ele é mais importante, você precisa colocar mais energia para poder resolver. Beleza? Preocupado aqui com a hora, a gente vai acabar muito cedo essa aula. Mas enfim, vamos lá. Diferencie com as suas palavras os critérios de eficiência econômica de Caldor-Hicks e Pareto. Essa questão também foi de arrancar os cabelos, pessoal. Assim, algumas respostas bastante preguiçosas para responder, até no sentido de nem escrever corretamente o nome do critério, que é Caldor-Hicks, né, uma composição de dois nomes, de dois economistas. Eu falei essa curiosidade, eu acho, mais durante as aulas. Teve gente que botou o critério de Caldor, critério de Hicks. Não é Caldor-Hicks, é o nome do critério. O negócio de botar Pareto, bota Pare. Pare. Não faz sentido, tá? O nome do critério é o critério de Caldor-Hicks, é um nome composto, tá bom? Então, deveria ser mencionado dessa forma. Não há nem desculpa falar que eu não sei escrever. Tá enunciado, pô. Não tem como não saber escrever, tá? E qual que é a diferença entre esses dois critérios de eficiência econômica? E essa questão também a maioria acertou de uma forma geral, mas eu discuto ponto de quem deu essa resposta colocando o nome do critério pela metade, com a resposta meio desleixada, tá? Mas o critério de Caldor-Hicks, ambos os critérios são critérios para medir a eficiência econômica de uma determinada medida, determinada intervenção na realidade. Você analisa o momento anterior e o momento posterior. No meio do caminho tem intervenção. Então, como era antes, como era depois dessa intervenção. Ambos os critérios são assim. O critério de Caldor-Hicks, ele diz que determinada intervenção, determinada medida foi eficiente se o resultado líquido final ele é maior. Ou seja, se você gerou um bem-estar maior do que antes. Certo? Então você teve uma intervenção e as pessoas agora estão mais felizes, as pessoas agora estão mais satisfeitas, as pessoas agora estão mais ricas, a produtividade da economia cresceu após aquela intervenção. Esse critério de Caldor-Hicks, ele analisa de uma maneira mais simples, né? Ele vai pegar o resultado líquido daquela modificação da realidade. Então, se houve um acréscimo se houve um acréscimo nesse bem-estar, se houve um acréscimo de riqueza, então foi eficiente. Foi eficiente por uma determinada régua, que nesse caso é chamado de critério de Caldor-Hicks, tá? Que é uma eficiência simples, né? Então foi eficiente porque o resultado final foi melhor. O critério de Pareto, ele é um critério um pouco mais trabalhado. Igor, qual que é o certo, qual que é o errado? Não tem, falei isso em sala, né? Não tem certo ou errado. São duas óticas para você avaliar
uma determinada situação. O critério de eficiência de Pareto é um critério que eu já mencionei, muito utilizado dentro da área de administração, né, muito usado em indústria, por exemplo, para você tentar maximizar a produtividade de um equipamento, de um setor, né, de forma que você consiga crescer, de forma geral, a produtividade de um determinado indústria sem ter mais paradas. Ah, não, eu consigo produzir 5.000 camisas. Eu produzo 5.000 camisas. Ah, não, eu consigo produzir 6.000, mas as 6.000 camisas me geram várias paradas técnicas para poder resfriar equipamento, para poder. Preciso ter 2 turnos. Então, isso não é tão eficiente, porque eu estou tendo um custo do outro lado, né? O critério de Pareto ele é muito utilizado para que você aumente a produtividade como um todo sem ter perda em nenhum lugar, certo? Então, eu estou aumentando a produtividade sem ter mais custos com a máquina, sem ter mais horas trabalhadas, sem ter mais custo com insumo, enfim. Esse é um critério mais utilizado normalmente dentro da área da administração, da área da engenharia de produção. Comum a gente estudar, né, esse critério de eficiência de Pareto. Mas na análise econômica, o critério de eficiência de Pareto ele diz respeito a uma intervenção na realidade que gere um efeito positivo sem que a gente tenha piorado a situação de ninguém, certo? Então, são 2 critérios de análise de eficiência econômica, porém, eles têm 2 óticas diferentes. Um vai analisar o resultado final, não importa o que tenha acontecido nesse meio do caminho, se no final das contas a gente caminhou como um todo para frente, se a maioria está melhor, o resultado perdas e ganhos foi positivo, então ele é eficiente do ponto de vista econômico sob o critério de Kaldor-Higgs. No critério de eficiência econômica de Pareto, é uma tentativa de melhoria contínua da realidade, você tenha perdas nesse meio do caminho, sem que ninguém saia prejudicado depois dessa intervenção. O critério de Pareto, em termos de modelagem, para você modelar uma intervenção, é da onde a gente parte, né? Ninguém quer fazer uma modificação gerando prejuízo para algumas pessoas. Então a gente normalmente parte de uma ideia de tentar mudar a realidade sem que haja perdedores nesse meio do caminho. Porém, isso nem sempre é possível, né? Por isso que não há assim, não há não há um certo e errado, né? Dentro dessa questão. Não há um critério melhor ou pior, apenas diferente, como diria o filósofo MC Marcinho. Né? Então, vale também para a nossa vida, essa frase dele, e vale para a nossa matéria. Pessoal, até aqui, ok? Beleza? Alguma dúvida para a gente entrar na questão extra? Então tá bom, então vamos nós. Vamos seguir. Bom, questão extra, né? Isso aí foi uma surpresa que eu coloquei para vocês. Fiquei empolgado aí para fazer a prova. Achei que 10 questões, 10 não, né? Foram 8 questões, era pouco. Eu botei uma outra questão, mas quis fazer um agrado para vocês aí, para os períodos difíceis que a gente está passando, para vocês terem uma felicidade. Porém, foi algo assim trivial, né? Então eu coloquei essa questão extra dentro da matéria, dentro da prova, mas não foi uma questão dada, né? Questão dada foram as outras, estavam bem fáceis. Essa foi uma eu queria de vocês um raciocínio mais crítico, tá? E por ser uma questão extra, não havia problema errar, né? Não ia prejudicar vocês. Quem acertou teve a inclusão. Eu não botei, valeu 1. Não botei na prova, não? Essa informação? Me bateu uma dúvida aqui agora. Valeu 1, tá? Desculpa se eu não coloquei. Foi um lapso meu, mas valeu 1 ponto adicional. Essa foi a boa notícia. 2 má notícias. Coloquei, né? Então tá. Vamos lá. A boa notícia é que tinha essa oportunidade. A má notícia é que muitos abriram mão dessa oportunidade. Muitos não responderam a questão. Pessoal, não faça isso. Não façam isso. Pessoal, não faça isso. Não faça isso. Quando você tem uma questão, você tem a possibilidade de ter um bônus sem que isso te prejudique, não deixe de tentar adicionar uma nota à sua prova, tá? Pode não fazer falta agora, pode fazer falta lá na frente. Pode não fazer falta na minha matéria, mas pode fazer falta no CR lá na frente. Imagina você, lá na frente, não passar num processo seletivo de uma banca de advogados que exige CR, sei lá, 8 e você tem um CR 79. Putz, grilos, 1/10 da questão de Igor lá que eu respondi, que eu tava com preguiça de escrever mais um pouco naquela prova. Já pensou? Vocês vão lembrar disso.
Então, assim, não só para a minha prova, mas para outras matérias, não desperdicem essas chances, assim, de conseguir uma nota extra, né? Como a Amaro colocou, sem muito esforço, de fato, porque você não tem nada a perder. Se escrever errado, não vai fazer mal. Inclusive, teve gente que escreveu e eu não dei a nota toda, mas dei uma nota, dei alguma coisa. Né? Teve gente que escreveu também e errou totalmente, mas pelo menos tentou, né? Se esforçou. Vamos lá falar dessa questão extra, né? Essa questão extra foi uma questão que eu coloquei envolvendo uma notícia que tinha acabado de sair, né? Nossa prova foi na semana passada, ainda em abril, e essa notícia foi no dia 26 foi segunda-feira, nossa prova foi na quarta. Em 26 de abril, o STF, Supremo Tribunal Federal, determinou ao governo federal a definição do valor de uma renda básica nacional a ser pago às famílias cujo valor seja suficiente para despesas mínimas como alimentação, educação e saúde. Tá? Então, houve uma decisão do STF, que é como se fosse para o governo regulamentar, na verdade, algo que já havia sido aprovado em âmbito de legislação, que era você ter uma renda básica nacional para todas as famílias, ok? Considerando a lição fundamental da economia, que lição é essa? Recursos são escassos. O cenário econômico atual e as provocações realizadas recentemente, na primeira aula em que analisamos conceitos introdutórios da análise econômica do direito, considere, aliás, estudo. De posse dessas informações, faça a sua análise da decisão do STF, suas possíveis implicações. Vamos lá, vamos olhar para o enunciado aqui e o que ele está pedindo, né? Eu já dei algumas pistas em relação ao enunciado, em relação à resolução. Considere a lição fundamental da economia. Qual é a lição fundamental da economia? Estava na primeira questão. Todo mundo acertou. Escassez. Ou seja, recursos são escassos. Tá? Os recursos são escassos, inclusive, obviamente, os recursos financeiros. Vou falar aqui, Mariana, dessa explicação, dessa questão. Vamos analisar aqui por partes, para a gente poder, na próxima oportunidade, vocês conseguirem um caminho melhor para a resolução, tá? De forma geral. Então, você tem um problema de recursos escassos. Se os recursos são escassos, a gente não tem dinheiro infinito para poder pagar essas famílias, né? Esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Esse dinheiro, ele tanto pode vir de uma arrecadação do Estado, né? Tributação, então ele vai tributar mais as pessoas, ele vai aumentar a tributação, ele pode fazer mais dívida, ok? Então, basicamente, esses dois caminhos, né? Não vou falar da questão monetária, ok? Já entra em outro assunto mais complexo. Mas, basicamente, o Estado, ou ele vai pegar dinheiro da sociedade agora, através de tributação, ele vai lá no nosso bolso e bota uma alíquota de imposto maior sobre algum tipo de bem ou serviço, ou cria um tipo de tributo novo, e ele puxa dinheiro para poder se financiar, ou ele vai ao mercado e faz dívida, e aí ele vai tirar do nosso bolso esse dinheiro ao longo do tempo, porque uma parte dos impostos vai para pagar a dívida, né? Então o Estado, de alguma forma, ele tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, né? Uma vez que os recursos são escassos, ele não pode simplesmente criar esse dinheiro e pagar essas pessoas com algo que não existe. Ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar, tá? Se os recursos são escassos, uma vez que eu estou tirando dinheiro de algum ponto, o orçamento federal é igual cobertor curto, né? Se você aumenta o dinheiro que você gasta, R$ 1 que você gasta com educação, esse R$ 1 você não vai gastar com saúde, porque ele já foi embora. É o custo de oportunidade, é o trade-off, tá? Então, se você tem uma decisão obrigando o STF obrigando o governo federal a ter mais despesas, ele vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar da sociedade, vai ter que movimentar dentro do orçamento, então esse dinheiro vai ter que aparecer de algum ponto, né? Uma vez que os recursos são escassos, eles não são infinitos. Considerando o cenário atual, nós estamos vivendo uma pandemia, uma crise econômica gravíssima, né? Nós temos um número recorde de desemprego, nós tivemos uma queda no PIB brasileiro, a dívida pública batendo recorde atrás de recorde, as pessoas ainda muito temerosas para consumir, muito retraídas no aspecto econômico. Então, é um cenário extremamente desfavorável para você fazer qualquer tipo de aumento de gasto. Veja que eu não estou dizendo se deve ser feita ou não. Novamente, assim como aquela outra questão que eu mencionei, essa questão é uma questão de uma abordagem positiva, principalmente. Você poderia falar de maneira, argumentar se está certo ou errado, ok? Né? Mas, eminentemente, uma análise positiva da questão. Então, nós temos o primeiro ponto, que os recursos são escassos, o Estado vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Ou ele vai na sociedade capturar mais dinheiro, ou ele vai movimentar esse dinheiro dentro do orçamento e, consequentemente, ele vai ter que tirar de algum ponto, né? Nesse mesmo contexto,
Quer dizer, nesse mesmo texto. Isso aqui é um ponto da discussão. O segundo ponto é que a gente está passando por uma crise econômica muito grave, né? Então, você tirar dinheiro de qualquer lugar é problemático. Não estou dizendo se é justo ou injusto, mas é problemático, é complicado, porque nós estamos passando por uma crise econômica muito grave, além da crise sanitária. E considerando as provocações realizadas nas nossas aulas recentes. E quando nós começamos a matéria introdutória de análise econômica do direito, a primeira provocação que eu fiz foi: a lei sozinha, ela consegue resolver problemas? Então é basicamente isso que vocês teriam que trazer para essa realidade. Passando numa análise contrária, seria até melhor você começar, contrário que eu digo de trás para frente, seria até melhor você começar com essa ideia. A lei sozinha resolve o problema, então o STF determinando que o governo faça alguma coisa, vai acabar com a pobreza, vai acabar com a situação de miséria dessas pessoas? Não, porque não é simples, a partir de uma demanda judicial, a partir de uma ordem do STF para que se crie um programa, você faça isso da noite para o dia, você tem que movimentar recursos, você vai ter problemas para poder fazer isso dentro de um cenário econômico turbulento, tá? Então, a ideia por trás dessa questão extra era a gente ter esse senso crítico de que uma decisão do STF ou uma lei aprovada no Congresso, uma lei sancionada pelo presidente, por si só não gera a resolução de um problema, porque a realidade econômica é uma realidade muito mais complexa. Os recursos sendo escassos, né, nós temos uma dificuldade muito grande para conseguir retirar dinheiro de um lugar, colocar esse dinheiro no outro, tributar mais a população. Então, todos esses componentes, eles geram implicações para essa decisão do STF, que podem culminar, como nós falamos várias vezes em sala de aula, naquela famosa lei que não pega. Né? Então, você tem uma lei para poder fazer alguma coisa, mas você simplesmente não consegue cumprir. É igual você imaginar, por exemplo, nesse momento, agora a gente está com uma situação um pouco mais flexibilizada, mas eu falei isso há 3 semanas atrás, quando a gente tinha aquelas filas gigantes para internação em UTI, uma decisão judicial que mandasse entregar uma pessoa ser internada no leito de UTI. Mas não tem leito, o que você vai fazer? Você não vai tirar um leito da cartola, né? Você não tem como criar um leito de UTI do nada. Então não adianta você ter uma decisão judicial mandando, né? Aí isso aparecia direto na mídia, né? Você tinha várias decisões judiciais mandando que um paciente fosse internado no leito de UTI, mas simplesmente não havia leito para ser internado, né? Então, nesse caso, do leito de UTI, no caso do STF, obrigando o governo a regulamentar algo tão grande, tão complexo, que imagina uma renda básica nacional para todas as famílias do país, né? Isso é muito complicado de ser tirado do papel. Então, quando você tem o direito atuando dessa forma, você perde a aderência da realidade e a norma jurídica, ela simplesmente sai assim, completamente sem eficácia, né? E aí o direito, ele perde o seu papel normativo porque ele simplesmente é impossível de ser concretizado. Né? Não adianta a gente estipular diversas leis, diversos mandamentos que não tem como ser implementados na realidade, que não tem aderência à nossa situação real. Então, essa análise dessa questão extra, né, tinham vários caminhos para que ela fosse feita, mas ela passava principalmente por esse senso crítico de que, frente ao momento, frente ao que foi determinado, o direito corria um risco muito grande de perder a aderência à realidade e não ser cumprido, porque simplesmente não dá para você tirar do papel esse tipo de programa de uma hora para outra, num contexto tão complicado, de uma escassez muito grande de recursos nesse momento. Tá? Então, esse era o caminho para responder essa questão. Tá bom? Não tinha uma resposta correta. Vários caminhos eram possíveis para que a resposta fosse considerada, mas passava por esse senso crítico de pegar componentes que nós tratamos em sala de aula, componentes técnicos, né, que nós tratamos, lições técnicas que nós tratamos em sala de aula, e aplicar a essa realidade que foi descrita no enunciado. Agora, deixa eu ler aqui as mensagens. Mariana, a lei falava que não haveria nenhum critério para que a pessoa ganhasse ia priorizar o mais pobre, só não ia ter critério algum. Se recursos fiscais não cabe isso. Na verdade, o critério de renda é um critério objetivo, né? A miséria, embora a gente fale miséria de forma geral, assim, para indicar uma situação muito difícil das pessoas financeiramente, mas a miséria ela tem uma medida financeira, uma medida econômica, né? Que de cabeça eu não sei, mas tem a ver com a quantidade de dólares por dia que uma pessoa tem acesso ou uma família tem acesso, tá? Ah, você colocou na questão. Eu acho que eu não corrigi sua prova ainda, Mariana. Não lembrava desse. Mas então, pode ser uma boa maneira de a gente abordar essa questão, tá? Não cheguei
na correção da sua prova, então, porque eu não me lembro dessa resposta, tá? Mas é uma maneira também de se argumentar a respeito dessa decisão. Se você colocou isso mais um argumento econômico, provavelmente você vai ter a nota extra total, tá? Com a fabricação de nova cédula com nota de R$ 200, acreditaria a desvalorização do real? Na verdade, não, cara, não. Não pela impressão da nota de R$ 200. O que importa, na verdade, para você ter uma inflação monetária, né, que é a inflação derivada do excesso de dinheiro em circulação, não necessariamente a impressão de notas mais altas vai gerar inflação. Você tem que olhar o conjunto, né? Conjunto de disponibilidade de dinheiro na economia, que a gente chama de base monetária. Então, a base monetária é que não pode expandir muito, senão ela gera inflação. O valor da nota, você tem nota de R$ 100.000, duas notas de R$ 100.000 circulando na economia, não faz diferença nenhuma, tá? Então, na verdade, o que a gente não pode ter é uma impressão desenfreada de notas. Isso não acontece já há bastante tempo aqui no Brasil. E hoje o mecanismo de expansão da base monetária ela é um pouco diferente da época de alguns anos atrás, em que de fato havia uma impressão descontrolada de dinheiro. Que não é simplesmente imprimir dinheiro, né? Fica a impressão, ih, caramba, imprimir dinheiro, parece que a máquina está rodando, o pessoal sai com aquele dinheiro lá e sai espalhando. Não era basicamente, não era muito isso, mas tinha a ver um pouco. Hoje, o descontrole monetário pela expansão da base monetária, ele vem muito pelo sistema bancário, através de subsídios do governo, através de programas do Tesouro Nacional, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma expansão da base monetária que pode gerar inflação. A gente chegou próximo disso no governo Dilma, né? A gente teve uma expansão grande desse tipo de gasto, do gasto público é, é, financiado por inflação, mas é um pouco mais complexo que isso, tá? Não é simplesmente imprimir nota de 200, se tiver 300, 500, vai ter mais inflação. Não necessariamente, tá bom? Pessoal, vamos aqui para a gente encerrar. Como é que vai ser a vista de prova? Como eu falei para vocês, hoje eu vou lançar as notas de vocês, tá? E aí vou deixar vou mandar para vocês pelo WebGIS essas instruções para quem quiser contestar as notas, tá? Como é que vai funcionar? Até pela experiência do semestre passado, preferi deixar esse fluxo combinado com vocês. Quando vocês sobem a prova lá no WebGIS, o WebGIS ele gera um arquivo para mim em PDF ou um arquivo em Word. Bom, eu comecei e isso atrasou muito. Uma das coisas que atrasou muito a minha correção, que eu fiz assim no semestre passado por ter menos aluno, é que eu comecei a corrigir todas as provas, questão por questão, fazendo algumas considerações em cada questão, tá? Textualmente. Isso atrasou demais. Depois eu lembrei que no semestre passado poucos alunos pediram vista de prova, tá? Então comecei a adotar uma outra estratégia de correção. Então, para quem quiser ter a vista de prova, depois que a nota for lançada, eu não concordo com a minha nota, gostaria de ver a minha prova. Eu peço que vocês me encaminhem uma solicitação para o e-mail que eu coloquei aí, com cópia para um outro e-mail, né, que é o e-mail que eu uso mais para questões acadêmicas, tá? E aí eu vou devolver a prova para vocês com as questões, avaliação, com o valor, né, de cada questão, e citando, né, o porquê da gente ter feito esse desconto. Basicamente, eu acho que depois dessas explicações, vocês olhando a prova, vocês vão saber porque vocês tiveram um desconto, né? Provavelmente está destoando da explicação que eu dei aqui sobre a correção, tá? Mas eu mando para vocês essa prova. E se vocês tiverem um questionamento sobre o que foi corrigido, aí eu vou pedir que vocês repliquem nesse e-mail, né? No caso, vai ser uma tréplica nesse e-mail, justificando, professor, discordo da nota na questão tal, por isso, gostaria de uma reconsideração. E eu vou analisar e vou dar o parecer para vocês também na mesma cadeia de mensagens, e se for favorável, eu faço a modificação da nota, ou eu jogo um ponto a mais na próxima avaliação, para que vocês tenham uma média mais alta, mas, se eu for contrário, eu vou responder dizendo que eu discordo e que a nota será mantida, tá bom? Isso é bom para a gente ficar com evidências, né, do que a gente está tratando, porque na sala de aula você tem a prova física, eu anoto, você vai ter isso em mãos, aqui fica um pouco mais solto, e eu queria deixar um processo aqui para que a gente possa ter acesso ao que foi falado, ao que foi pedido, ao que foi pedido ou negado pela minha parte, tá? Isso é só para quem quiser contestar notas. Professor, tá bom, estou satisfeito, acho que a nota justa, era isso mesmo, esperava um pouquinho mais, mas foi um pouquinho menos, esperava muito menos, veio muito mais, então tá ótimo. Então tá, a gente tá ok. Mas quem quiser fazer a contestação de qualquer questão, pedir vista de prova,
a gente vai combinar esse caminho, tá? Para que vocês façam a solicitação da prova. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Isso aqui, esse processo da vista de prova? Então, novamente, não é obrigatório, tá? Quem quiser, pede. Quem quiser, tá ótimo também. É... Bom, para que a gente possa agora avançar, a gente não vai avançar nessa aula de hoje, tá? A gente vai avançar na aula que vem. E eu vou deixar combinado com vocês. Deixa combinado não, vou pedir para vocês tentem participar mais da aula, com perguntas, com sugestões, críticas, enfim, qualquer coisa que possa contribuir. Essa aula de EAD é um modelo bom, mas tem muitos pontos ruins. Um ponto muito ruim que eu sinto falta é a interação com os alunos, né? E de fato eu fiquei negativamente surpreso, assim, me decepcionou um pouquinho as questões que eu corrigi até agora, né? Eu acho que eu esperava um pouco mais, e é uma autocrítica que eu tenho que fazer para ver se às vezes eu posso não estar sendo tão eficaz na hora de passar o conhecimento para vocês. Mas acho que, se esse for o caso, eu possa melhorar o resultado das nossas aulas, passa por uma maior participação de vocês. Pois é, pode ser que depois da aula a gente tenha mais interações, né? Ou pode ser que as pessoas fiquem retraídas por conta de ter tido uma nota baixa, mas não gostaria que fosse assim, tá? O objetivo, novamente, é que vocês tenham um bom entendimento da matéria. Então, peço que a partir da aula que vem a gente tente gerar uma participação maior. Se vocês tiverem uma ideia, professor, tal professor faz dessa forma, ele aumentou a participação na matéria dele, porque ele, sei lá, deu exemplo, enfim, qualquer coisa que possa ajudar. Até porque, por a gente estar todo mundo separado, né, os professores separados, essa troca que é muito importante. Às vezes um fala para o outro, olha, eu fiz isso, deu certo, tô fazendo isso, os alunos estão gostando, isso também fica perdido, né? Então, peço para vocês que deem um feedback maior, tenham uma participação maior a partir da próxima aula. E aí, na próxima aula, a gente vai começar com um conteúdo novo, e eu não vou fazer revisões, eu pretendo não fazer revisões que eu vinha fazendo, dei uma aula, na outra aula eu inicio com revisão. Dei uma aula, outra aula, inicio com revisão. Não, vou dar uma aula, outra aula, outra aula, outra aula, ok? E assim a gente vai. Obrigado, obrigado. Mas de fato eu sinto falta, ainda que todo mundo esteja satisfeito, vou pedir que vocês tentem participar mais, porque eu sinto falta de ter essa troca com vocês, tá? Em sala de aula, se a gente estivesse presencialmente, vocês iam perceber que eu sou um professor que conversa muito com a turma e tento trazer muitos pontos da turma para poder abordar durante a explicação da matéria, né? No EAD eu sinto muita falta disso. Então, ainda que todo mundo esteja satisfeito e que, de fato, o resultado às vezes esteja refletindo um estudo que foi inadequado, né, que estudou menos do que deveria, ou às vezes uma falta de compreensão por ser uma matéria um pouco estranha, né? Não, só dou aula para o terceiro período, Amaro, só para o terceiro período. Então, é só essa matéria, dou aula para o primeiro e para o terceiro. Né? Não tem outra matéria para a gente se encontrar ao longo da faculdade, não agora, né? Mas vamos ver, às vezes lá na frente surge alguma coisa. Mas nem sei também, eu não estou dando conta, tô com muita turma já. Mas vamos ver, vamos ver. Bom, pessoal, então é isso. Então, se ninguém tiver mais nada para poder falar, eu vou agradecer aí a atenção de vocês, né? Desejar saúde para todo mundo. Ontem a gente teve esse caso triste, né, do Paulo Gustavo, complicado. Cara novo, pô, querido pra caramba. Gabriela, deixa eu ver se eu achei a sua prova aqui, peraí. Gabriela, coloca seu nome completo para mim. Pessoal, quem já tiver, quem não tiver mais nada para tratar, eu vou pedir não, liberar vocês, tá? Um bom dia para vocês aí, saúde para todo mundo. Valeu. Obrigado, Sueli. Valeu. Gabriela, coloca seu nome completo para mim, por favor, para ver se eu localizo sua prova aqui. Gabriela, tá aí?
Oi, professor, aqui minha internet está travando muito, a sua voz está falhando muito. Coloquei por texto, Gabriela. Seu nome completo, por favor. Gabriela, dá uma olhada no chat, por favor. Pedir o seu nome completo para poder tentar localizar aqui a prova. Tá, tá aqui sim, Gabriela. Tá aqui sim. Vou lançar a nota hoje, tá bom? Valeu, um bom dia para você.